Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, quinto ano do programa Ciência e Movimento, com a pauta na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. E hoje nós vamos conversar com Marília de Santana, que é analista do Sebrae, na nossa pauta aqui, as bio-startups. Bom, Marília, obrigado pela sua presença aqui no programa. Você que é administradora, especialista em gestão de projetos pelo IBMEC, especialista em educação empreendedora, isso é uma coisa muito legal, a gente tem tido uma pauta muito grande sobre essa questão da educação empreendedora, pela Fundação Dom Cabral, fez mestrado em bens culturais e projetos sociais pela Fundação Getúlio Vargas, tem um MBA em gestão estratégica de negócio e inovação pela HSM Educação Executiva, é doutoranda pela UERJ, estudando bioeconomia, está trabalhando no Sebrae desde 94 e atualmente trabalha na gerência de programas de estratégia da coordenação de empresas. É colunista do site Seiko Post e possui livros e artigos, depois a gente fala sobre isso, sobre esses livros e artigos, sobre temas que tratam empreendedorismo e gestão das micro e pequenas empresas, mas hoje a nossa pauta é sobre as bio-startups. Obrigado pela sua presença, Marília. Nada, Márcia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso, disseminando conhecimentos sobre ciência. E, Marília, a gente vai falar sobre o Sebrae, né? Como é que o Sebrae tem esse programa que apoia as bio-startups. Mas só para contextualizar nosso público um pouco, a gente já teve uma pauta aqui algum tempo atrás com a Cláudia Pacheco, que veio falar sobre o Sebrae, a função do Sebrae aqui em Petrópolis, mas sempre bom a gente resgatar um pouco essa questão da função do Sebrae em uma cidade. Então, o que é o Sebrae? O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa no Brasil. Então, existem vários escritórios regionais espalhados por todos os estados brasileiros e aqui no Rio de Janeiro também, em várias cidades. E o Sebrae ele é feito para quem? Para quem quer montar um negócio, para quem está pensando em abrir alguma coisa, mas gostaria de estudar um pouco o mercado, pegar mais informações, para quem já tem uma microempresa, para quem é um microempreendedor individual, para quem é um proprietário de uma pequena empresa. Então, é um serviço que apoia esse público, oferecendo cursos presenciais e online. Nós temos cursos à distância, você pode acessar na página do sebrae.com.br, são cursos gratuitos, inclusive, você pode fazer da sua casa. Então, o Sebrae oferece cursos presenciais e à distância, também oferece consultorias sobre montagem de negócios ou consultorias de gestão empresarial, de marketing, consultorias tecnológicas, inclusive a do Sebrae Tech, que o Sebrae subsidia 70%, do valor da consultoria, oferece acesso ao mercado, feiras, participação em eventos nacionais e internacionais, e você pode ter acesso por meio do site www.sebrae.com.br, e seleciona o estado que você deseja obter mais informações. Então, o site é uma forma, a central de atendimento é o 0800 570 0800, a ligação gratuita, é um segundo modo de acesso, e o terceiro é você procurar um escritório regional, que temos, por exemplo, aqui no Sebrae de Petrópolis, tem atendimentos também em alguns outros postos, como Teresópolis. Liga para o Sebrae, acesse na internet e veja as formas de você obter mais informações, conhecer mais, para diminuir um pouco o risco, que é empreender. Empreender é um risco. Então, o empreendedor, ele corre risco, mas o risco ele é medido, ele é calculado, ele é mensurado. Então, para isso é que o Sebrae está à sua disposição para te ajudar nessa etapa inicial do negócio ou numa etapa em que a empresa já está num estágio mais amadurecido e precisa escalar. Marília, a gente fala de Sebrae, como você acabou de explicar aí para o nosso público, para quem está iniciando o negócio, até para quem já tem empresa já estabelecida. E nós temos tido recentemente justamente essa questão dessas novas empresas de base tecnológica que saem das universidades, saem de um projeto mais científico consolidado, um pouco mais amadurecido, em busca de um mercado. Que a gente chama aqui no programa de empreendedorismo intensivo em conhecimento, quer dizer, não é só um empreendedorismo só pelo fato de empreender, mas um empreendedorismo que vem pautado pelo uso da ciência e tecnologia. Como é que o Sebrae tem apoiado as startups de base tecnológica? Como é que tem sido a ação do Sebrae nessa linha? Eu trabalho
na coordenação de empresas de base tecnológica, e nós temos 3 projetos principais. O primeiro é o projeto de TIC, de Tecnologia da Informação. O segundo é o projeto de Startup Digital. E o terceiro é o projeto que eu sou a gestora, que é o projeto de Bioeconomia, Inovação e Sustentabilidade em Cadeias Produtivas. E uma das ações desse projeto é o fomento à criação de bio-startups. Então, pois é, aí já entra algumas diferenças, né, entre startups na área de TIC, digitais e bioeconomia. Quais são as diferenças assim, básicas de quem está empreendendo nessas 3 linhas, em particular de bioeconomia? É interessante porque a gente fala de bioeconomia, que bicho é esse, né? Mas a bioeconomia ela faz parte da sua vida e você nem sabe. Por exemplo, a bioeconomia ela envolve qualquer aplicação tecnológica que utilize um organismo vivo ou um sistema biológico para produzir um determinado produto, um processo ou um serviço. Então, como isso funciona na prática, né? Nós temos aí um exemplo do etanol, do biodiesel, do biogás, da biomassa. Então, se hoje a gente se locomove, se hoje a gente tem a questão do biogás, é graças à bioeconomia. Então, qualquer aplicação tecnológica, o uso de uma aplicação tecnológica em organismos vivos ou sistemas biológicos com um determinado objetivo de produzir um produto, um processo ou um serviço. Agora, assim, eu acho que hoje tem uma cultura mais aceita, vamos dizer assim, do garoto, né, do universitário, do garoto do curso técnico, empreender com base tecnológica na área de TIC ou no mundo digital. Isso parece estar mais... A gente tem visto isso com mais regularidade. Parece ser mais natural isso. Mas na área de bioeconomia, eu não sei se isso é tão natural assim. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso e o que o Sebrae faz para, de repente, quebrar um pouco esse paradigma, né? É interessante porque eu falei de biomassa, biogás, biocombustível e a bioeconomia, nesse sentido, ela está ligada a grandes empreendimentos. E o Sebrae, considerando que 98% das micro e pequenas empresas no Brasil são de pequeno porte, e que apenas 5% das micro e pequenas empresas inovam, e a gente, por outro lado, tem um empreendedorismo forte de base tecnológica, que tem pouco acesso à micro e pequena empresa, que precisa da inovação para aumentar a competitividade, criou esse projeto de bioeconomia e fomenta a criação de biostartups para fazer essa aproximação dessas tecnologias desenvolvidas por professores e alunos nas micro e pequenas empresas, que necessitam dessa tecnologia para se manter competitiva no mercado. Agora, por um lado, você tem essa questão assim, de olhar o mercado e ver como é que ele pode absorver novos produtos e serviços e processos baseados na bioeconomia. Por outro lado, você vê a universidade, às vezes muito paradinha no cantinho dela, fazendo pesquisa e publicando paper, artigos. Como é que o Sebrae entra nessa relação com a universidade? A gente esteve aqui, por exemplo, só na semana passada, nos últimos 2 programas, a gente falou sobre uma startup que você teve lá na Rio Info Caxias, né, que foi a ganhadora, foi a Trevo, falando sobre essa questão da biomassa, né, de uso de resíduos para a agricultura. E na semana passada a gente teve aqui o pessoal, o ex-diretor, o Herbert Guedes, e a diretora adjunta de graduação, a Mônica Lacerda, lá do campus da UFRJ, em Duque de Caxias, que tem projetos de nanotecnologia e biotecnologia. Eles têm assim, uma ação até que eu achei bem legal, empreendedora nessa linha, mas isso não é a realidade de todas as universidades. Como é que vocês fazem essa parceria com as universidades para aproveitar essa pesquisa e transformar em negócio? Muito bom o exemplo, Márcio, porque a UFRJ, o campus de Xerém, é um case, justamente porque não havia esse tipo de iniciativa empreendedora. E a partir do momento em que se estabeleceu uma parceria com o Sebrae, com o nosso projeto, nós começamos a desenvolver ações de empreendedorismo de base tecnológica e mudou muito a mentalidade, não só da direção, mas dos alunos, porque hoje, atualmente, qual é o nosso cenário? É um baixo número de ofertas de emprego, temos baixo financiamento para pesquisas,
baixo número de concursos. Então, o graduando, o menino que está na universidade, ele tem, por um lado, uma pesquisa, uma tecnologia, uma inovação que ele está estudando e não sabe onde aplicar e como aplicar. Então, qual é o futuro dele diante desse cenário? No caso, a gente instrumentaliza através do programa de bioeconomia, temos as ações, né, com foco na criação de bio-startup. Então, a gente auxilia os graduandos e os professores também a desenvolverem a sua bio-startup de forma que possa aproximar essas bio-startups do mercado, fazendo network, fazendo captação de clientes, para desenvolver e aplicar a sua tecnologia, sair da bancada, sair da parte da academia, que só muitas vezes visa publicar um artigo, apresentar num congresso, mas falta um pouco de aplicar a solução, de ver a solução sendo aplicada pelas microempresas, pela sociedade, por nós, né, que nós temos condições de ser clientes, né, podemos ser clientes de uma bio-startup por meio de uma roupa inteligente, de uma rastreabilidade de uma embalagem, de um alimento que a gente consome, né, saber a origem, a procedência. Então, dessa forma, as bio-startups beneficiam não só o mercado, as indústrias, como também nós, consumidores. E também já tem como tema transversal a questão da sustentabilidade e, lógico, a preservação do meio ambiente, porque uma bio-startup ela já nasce com essa pegada, com essa consciência da sustentabilidade, de produzir menos, com mais recursos, né, aproveitar melhor, por exemplo, os resíduos. Marília, em particular, só para a gente dar um exemplo mais assim, concreto para o nosso público, e da ação do SEBRAE. Na ação do SEBRAE lá na UFRJ, quais foram os resultados assim, palpáveis que vocês obtiveram? Na UFRJ, por exemplo, nós Caxias, no polo de Xerém, né, um polo de nanotecnologia e biotecnologia, já que temos outros exemplos, mas com a UFRJ, nós fizemos o curso, fizemos o Hackathon Nanobio, que foi o primeiro hackathon com essa temática no Brasil. Né? Vê que os alunos eles estão muito ligados no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então, alguns projetos estão sendo ainda desenvolvidos, e aí, daqui a pouco eu vou falar a diferença da bio-startup para uma startup digital. Né? Justamente o tempo que demora uma bio-startup a desenvolver o projeto é o que diferencia de uma startup digital. Então, lá em Xerém, por exemplo, tem os meninos da Plasticor, que é o plástico, a embalagem que muda de cor de acordo com a validade do produto. Isso está sendo ainda desenvolvido. Tem o pessoal da Trevo, o grupo da Óligos também. Tem um grupo que está trabalhando com os camarões transgênicos. Né? Agora, os meninos também estão fazendo um simpósio de biotecnologia e de nanotecnologia. É uma iniciativa que parte dos meninos, dos alunos. Então, alguns empreendimentos, algumas iniciativas que estão sendo desenvolvidas por lá, né, pelos alunos de lá. Muito legal, Marília. A gente vai continuar o papo. Vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar o papo com Marília Santana sobre o SEBRAE no apoio às bio-startups. Fique com a gente volta já. 442408. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e postagens. Estou com o programa Ciência e Movimento, entrevistando Marília de Santana, que é analista do SEBRAE. Estamos conversando sobre o apoio do SEBRAE às bio-startups. Marília, a gente já encerrou a primeira parte da entrevista, falando sobre a ação do SEBRAE lá na UFRJ, para exemplificar assim um pouco mais como é que essa relação pode ser proveitosa para uma... A gente tem tido uma pauta aqui, a gente comentou sobre essa questão da educação empreendedora, que é uma educação que empreende em cima da ciência e tecnologia. Não fica só como transmissora do conhecimento, né? Uma educação que pega o conhecimento, trabalha o conhecimento, cria riqueza com esse conhecimento. E eu acho que iniciativas como essa, onde o SEBRAE vai levar para trocar com a universidade essa questão do empreendedorismo, ainda mais para essa garotada, eu acho muito importante. Tive um evento recentemente, só para a gente... e aí perguntaram assim para a turma, garotada, né? A gente estava falando de mercado de trabalho, e aí perguntaram assim, quantos alunos querem arrumar um emprego? Basicamente ninguém. Aí perguntaram quantos alunos querem empreender, ter seu próprio negócio? Praticamente todo mundo. Então é uma geração diferente, muito diferente. E aí você estava comentando, Marília, sobre essa questão da startup
a bio-startup e startup digital, que tem compassos diferentes. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, qual a diferença de uma bio-startup e uma startup digital. Sim, Márcio, antes de falar sobre isso, é importante ressaltar que não é só o aluno que está na universidade que pode acessar o programa de bio-startup, o projeto de bioeconomia. O Sebrae, ele apoia o empreendedorismo de base tecnológica, então, você que tem uma ideia, que está trabalhando no desenvolvimento, tem alguma inovação, pode procurar o Sebrae também, que vai ser muito bem-vindo. E aí, essa questão da diferença entre uma startup digital e uma bio-startup é um ponto-chave. Por quê? Na startup digital, o desenvolvedor ele pode fazer na sua casa, com o seu próprio computador, não é isso? E demora 1 mês, ou 2, ou 3 para desenvolver um aplicativo. E nós hoje temos celular, e o celular a gente tem vários aplicativos que a gente usa. Com certeza começou a partir de uma startup. Agora, como é que funciona uma bio-startup? Considerando que o bio está ligado à aplicação tecnológica com organismos vivos ou recursos biológicos, né? Ou recursos relacionados. Normalmente, as bio-startups elas têm um tempo de maturação da pesquisa. Então, existe aí um tempo diferente de desenvolvimento da pesquisa, da parte tecnológica, e depois um tempo para fazer o que a gente chama de validação dessa pesquisa, desse modelo de negócio no mercado, com os clientes, os potenciais clientes. Então, há também uma diferença que uma startup ela tem como característica o quê? É um tipo de negócio repetível e escalável. Não é verdade? Então, como você dá escala para uma bio-startup, por exemplo, que trabalha com fabricação de microvegetais, né? Então, tem um vegetal que demora... existe uma fazenda urbana, uma startup, que da semente a um microvegetal virar, por exemplo, uma rúcula que a gente pode comer, dura 6 dias, né? Desenvolvido em containers, é uma tecnologia própria. E o valor nutricional é 40 vezes maior do que um pé de rúcula adulto. Quer dizer, então, há uma tecnologia, há uma inovação e precisa também ter uma replicabilidade, uma escala diferenciada para aplicar o produto no mercado. Marília, a gente fala muito, a gente está falando de bio-startup e a gente estava conversando aqui sobre a área médica. Então, a bioeconomia envolve também a área médica ou isso já é outro tipo de modelo? Ou dentro desse conceito de saúde também a bio-startup incorpora essa questão da saúde? A saúde, a bioeconomia envolve sim a saúde. O Sebrae tem trabalhado com programas de bio-startup na área de saúde. Trabalhamos com o edital da FAPERJ. Foi a primeira vez no estado do Rio que a Fundação ela lançou um edital para a formação de bio-startups em saúde humana e o Sebrae capacitou com 2 turmas do curso de bio-startup para fazer com que o pesquisador ele pensasse no seu modelo de pesquisa como modelo de negócio e nós capacitamos 47 projetos, né, 47 pesquisadores com a sua equipe. Fizemos também o Hack in Health e alguns projetos estão sendo desenvolvidos a partir dessa competição, né, de uma maratona de negócios em saúde. Temos, por exemplo, o HealthFi, temos o check-in da saúde, temos o Luminol também, que é um produto que ele trabalha com a desinfecção hospitalar. Então, há um tempo de aplicação para validar o negócio, e aí a saúde é um dos principais gargalos, porque hoje a população ela tem uma perspectiva de viver mais, e nós precisamos o quê? Demandamos por mais serviços, demandamos uma qualidade de vida. E, para isso, a área de saúde ela tem inovações de ponta, com roupas inteligentes, roupas que fazem a medição de batimentos cardíacos, por exemplo, produtos que fazem o acompanhamento para saber se o paciente tomou ou não o remédio, que tipo de remédio, que horário tomou, tipos de controle, né? Agora a gente está chegando no final do programa, mas eu queria que você fizesse um balanço, né? Assim, quanto tempo esse programa de bio-startup existe no Sebrae, em que ponto ele está agora, o que vocês estão esperando para o futuro? O programa ele começou no final de 2015, nós desenvolvemos o curso, desenvolvemos uma metodologia e criamos um canal são 3 eixos, a capacitação,
mercado e políticas públicas em bioeconomia. E agora nós vamos lançar um programa de pré-aceleração também, para justamente acompanhar não só as bio-startups que estão surgindo, como as que a gente ajudou a apoiar, né, que já estão com um nível de amadurecimento um pouco mais avançado, num estágio mais avançado de operação. E aqui no interior, como é que vocês estão atuando? Nós realizamos palestras, realizamos cursos, nós promovemos encontros para disseminar essa temática, porque as pessoas também acham que não é para elas, que é uma coisa distante, que está relacionada com grandes empreendimentos. E não, é um assunto que é completamente acessível a qualquer pessoa. Maria, estamos chegando no final do programa. Eu queria que você fizesse o convite mais uma vez, né? Reforçar mais uma vez o seu convite ao nosso público para saber mais sobre o programa de Biostartup do Sebrae. Conheça o nosso programa no projeto de bioeconomia, no qual o Biostartup é uma das ações que a gente desenvolve, na página do Sebrae, rj.com.br/bioeconomia. Vai ser um prazer atendê-los, responder qualquer pergunta, tirar qualquer dúvida e também recebê-los em nossos eventos. Marília Santana, muito obrigado pela sua presença no programa. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo Sebrae pelo projeto também. E o programa está à disposição de novos eventos, iniciativas do Sebrae nessa linha. Obrigado. Muito obrigada. Estamos encerrando o programa Ciência em Movimento. Você sabe que ele é ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Você pode acompanhar a gente também pelo Facebook, como está acompanhando, e pelo nosso canal também no YouTube TV Ciência em Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.